Olá amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Levi e esse é o canal Fatos Desconhecidos das Religiões. Hoje nós vamos falar sobre uma religião que você certamente já ouviu falar e quem sabe já recebeu também aí no domingo de manhã batendo em sua porta. Eu estou falando das Testemunhas de Jeová. Nós vamos falar hoje quem foram seus fundadores, como ela surgiu, de onde ela veio e no que ela está pregando ou pretende pregar para as pessoas. Lembrando que esse canal não é para falar mal de religião nenhuma, muito pelo contrário. Esse canal é para mostrar os fatos, muitas vezes curiosos, que tem dentro das religiões que a gente não conhece. Então, quer saber mais sobre mais religiões, seitas? Deixe seu like, se inscreva no canal, espalhe esse vídeo para nós trazermos mais e mais conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá, Testemunhas de Jeová. A história das Testemunhas de Jeová remonta ao final do século XIX. Tem origem no movimento dos estudantes da Bíblia, pequeno grupo organizado pelo pregador Charles Russell, em meados de 1870, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Esta classe de estudos bíblicos, inicialmente formada por amigos achegados e familiares, ex-amigos adventistas de Russell, disponibilizava as suas conclusões em publicações e periódicos que eram então distribuídos ao público. Dentre essas publicações destacava-se o periódico A Torre de Vigia de Sião, iniciado em 1879, e também a série de livros Estudos das Escrituras, publicado entre 1886 e 1904. Com a impressão dessas publicações e com a fundação da Sociedade Torre de Vigília de Bíblia e tratados em 1881, Russell conduziu a obra dos estudantes da Bíblia a uma expansão que atingiria nível mundial. Ficou amplamente conhecido como Pastor Russell e atuou como primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia até o ano da sua morte em 1916. Bom, após o falecimento de Russell, desencadeou-se uma disputa quanto a quem iria assumir a presidência da Torre de Vigia. Em 1917, um advogado e associado de Russell, Joseph Franklin, de forma arbitrária, desrespeitando o testamento de Russell, tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Em contrapartida, em seu testamento, Russell exigia que uma comissão de editora, no mínimo de 5 membros, assumiriam a direção da sociedade. Por essa razão, os estudantes da Bíblia enfrentaram um período de cismas e divisões, o que deu origem a uma série de grupos dissidentes ou descendentes da Torre de Vigia, alguns existentes até os dias de hoje, e que continuam a propagar entendimento bíblico conforme ensinamentos do pastor Russell. Sob a presidência de Rutherford, a Sociedade Torre de Vigia iniciou uma série de mudanças e reajustes doutrinais, e muitos dos entendimentos de Russell foram abandonados ou reajustados, gerando ainda mais cismas e divisões dentro do movimento. Em 1931, Rutherford instituiu o nome de Testemunhas de Jeová para que os que estavam associados à Sociedade Torre de Vigia, e com isso distinguindo-se dos grupos originais que se separaram da Torre de Vigia e mantiveram o nome Estudantes da Bíblia. Baseando-se nas suas crenças, as Testemunhas de Jeová sustentam que a sua história se inicia muito antes desses fatos modernos. Creem que sua obra é uma continuidade do mesmo trabalho realizado por servos de Deus no passado, conforme descrito na Bíblia. Por isso, em suas publicações, por exemplo, descrevem o personagem bíblico Abel como tendo sido o primeiro representante da linhagem das Testemunhas de Jeová. Com o objetivo de fornecer um relato de sua própria história, a Sociedade Torre de Vigia publicou em 1992 o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, que basicamente é a principal ferramenta utilizada pelos Testemunhas de Jeová hoje para conhecer a história do seu movimento, exercer influência desde os primórdios do seu movimento. Dentre esses ministros podem ser citados Jonas Wendell, George Storrs e Nelson Bourbon, todos eles destacados pregadores do movimento adventista.
Por volta de 1869, Russell assistiu uma reunião em Pittsburgh, onde congregava um grupo chamado Segundo Adventista, os remanescentes do millerismo, o cujo pregador era Jonas Wendell, membro da Igreja Cristã do Advento. O próprio Russell, que na época estava com sua fé abalada, escreveu posteriormente que naquela simples pregação o pastor Wendell conseguiu restabelecer a sua fé e a sua inspiração bíblica. Jonas Wendell, influenciado pela mensagem de William Miller, rejeitava os ensinos da igreja tradicional sobre a imortalidade da alma, de um inferno de fogo literal. Também reinterpretou os livros bíblicos de Daniel e do Apocalipse e proclamou a volta de Cristo para o ano de 1873. Russell tornou-se convencido de que Deus revelaria seu propósito nos últimos dias da Idade Evangélica e formou um grupo independente de estudos da Bíblia em Pittsburgh. Ele rejeitou os ensinamentos adventistas que o objetivo do retorno de Cristo era para destruir a terra. Ele defendeu a ideia de que Cristo morreu para pagar o preço do resgate, com a intenção de restaurar os seres humanos à perfeição, com a perspectiva de viver sempre. Assim como Wendell, ele rejeitou o conceito do inferno e da alma imortal. Em meados da década de 1870, ele publicou 50.000 cópias de um panfleto intitulado O Objetivo e a Maneira da Volta do Nosso Senhor, explicando seus pontos de vista e sua crença de que Cristo voltaria invisivelmente antes da Batalha do Armagedon. Mais tarde, ele reconheceu a influência de outros ministros adventistas, como George Storrs, que, assim como Miller, havia previsto o retorno de Cristo para 1844, e George Stetton, na formação das suas doutrinas. Então, essa é um pouco da história dos Testemunhos de Jeová. Lembrando que a Testemunha de Jeová, ou os Testemunhos de Jeová, eles não chamam a igreja de templo de igreja, mas sim de salão do reino das Testemunhas de Jeová. E você pode sim ir contra a doutrina da igreja, aquilo que a igreja prega, você pode ser desassociado, para não dizer expulso da igreja, você é desassociado da igreja, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo de história das religiões aí, e peço para você, deixa seu like, se inscreva no canal, dê sugestões aí de alguma seita ou religião que você quer saber mais, e nós vamos estar buscando e trazendo. E até a próxima!